Opa! O resumo de hoje é do livro Empresas Feitas para Vencer, do autor Jim Collins. O Jim Collins é um especialista em gestão, né, das empresas, inclusive apontado como um dos sucessores aí do Peter Drucker e tudo mais. Então, ele é bem conhecido nessa área. E a ideia central do livro é mostrar como empresas se tornam excelentes e outras não, né? No decorrer do resumo, eu vou até fechar aqui algumas coisas para poder não assustar tanto aqui, mas na verdade o livro ele é muito interessante, assim, não só na questão assim de quem tem uma empresa, né, mas principalmente para quem quer desenvolver a habilidade de liderança e também para entender melhor como é que tudo funciona em relação à empresa e a gente ter como é que eu posso dizer, uma visão mais estratégica assim dos negócios e a gente poder até performar melhor, né, como profissionais, seja lá o que você faça. Então, eu fiz aqui um mapa mental, ele está bem grande, mas não se assuste, a gente vai aqui com calma, bem tranquilo. Como eu digo, não é um resuminho de 8 minutos, uma ideia central com os meus principais insights. Na verdade, é um resumo mesmo do livro com as coisas que sintetizam tudo o que os autores querem falar, tá? E, bom, só lembrando que o resumo, por mais completo que ele seja, mesmo assim eu recomendo a leitura, porque a forma como o autor escreve, o texto completo e tudo mais, você pode ter muito mais insights do que estes que você já vai ter aqui no resumo, tá? Mas vamos lá. Bom, ele começa falando que no capítulo O Bom é Inimigo do Ótimo. Então, o que é que ele fala? Ele fala que a grande maioria das empresas jamais se torna excelente, só porque já é suficiente ser boa. E é esse seu principal problema. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, que está pequeno, né? E o que é que acontece? É por isso que ele fala que o bom é inimigo do ótimo, porque as empresas, quando elas estão boas, elas meio que já se contentam com isso e às vezes não buscam melhorar ainda mais, né? Então, é por isso que a maioria não se torna excelente por isso. E aí o que acontece? Esse livro, não que ele dividiu em fases aqui, na verdade ele dividiu a pesquisa dele, porque esse livro é com base numa pesquisa, né, realizada ao longo de 5 anos, eu vou dizer aqui para você entender como é que aconteceu. Então, a fase um foi a busca, né? Ele buscou das 500 empresas da Fortune entre 1965 e 1995, e dessas 500 empresas, apenas 11 entraram, assim, passaram pelo funil deles de critérios, né, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Essas 11 empresas, elas precisaram apresentar o padrão de transição de empresa boa para excelente, independentemente do desempenho do seu setor. Então, elas tiveram uma transição independente de como todo o setor daquela empresa estava. Foi usado critérios adicionais de seleção, além do retorno acumulado do investimento em ações na sociedade, bem-estar dos empregados e tudo mais, e limitado ao padrão feitas para vencer. Assim foi definido as 11 empresas, a busca pelas 11 empresas, né? Aí, fase 2. Ok, agora tem as 11 empresas e para poder fazer essa comparação e ter todo esse material, eles compararam as 11 empresas com o quê? Empresas que fizeram a transição de boas a excelentes, né, que são as 11, versus um conjunto criterioso de empresas que não fizeram. Então, meio que eles compararam as 11 empresas que fizeram a transição, né, de boas a excelentes, elas não se acomodaram, vamos dizer assim, comparando com um conjunto criterioso de outras empresas que não fizeram a transição. Fase 3, dentro da caixa preta. Eles fizeram uma análise aprofundada de cada caso, analisando estratégia, tecnologia, liderança, dentre outros. E eles perceberam sobre cães que esperam latir, mas não latiram, né? Ou seja, eles, quando ele fala aqui, né, fase 3 dentro da caixa preta, tipo, eles pegaram e começar a entender o que estava rolando com essas 11 empresas, né, para poder justamente entender a ideia central do livro, né, que é
mostrar como empresas se tornam excelentes e outras não. Para conseguir mostrar isso, foi feita essa pesquisa ao longo de 5 anos, com esses critérios, né? Separaram 11 empresas, fizeram a comparação dessas 11 empresas com as outras que não obedeceram esses critérios e não se tornaram excelentes. Fizeram uma análise aprofundada, principalmente desses pontos, dentre outros. E eles perceberam, eu destaquei aqui 2 coisas, de coisas que eles pensavam que ia ser de uma forma e foi de outra, né? Por exemplo, eles achavam que ia encontrar líderes celebridades dentro dessas 11 empresas, né? Só que 10 dos 11 CEOs, eles vieram de dentro da empresa, né? A gente pensa que essas empresas excelentes e tudo contrata pessoas de fora, né? Líderes celebridade, que é como ele fala, mas na verdade não é. 10, inclusive, quase todos, né, vieram de dentro da empresa mesmo. E eles se concentram mais no que não fazer e no que parar de fazer, né, do que propriamente o que eles vão fazer. Então, só para deixar claro, quando está preto, são tópicos do livro. Quando está azul, são partes importantes que eu separei. E quando está em vermelho, são partes que eu achei muito interessante que eu destaquei aqui para lembrar, para passar para vocês. Daí ele entrou na fase 4, né, do caos ao conceito, né, depois de conseguir todos esses materiais. Então, ele falou do caos ao conceito, que não são opiniões, né, o que trata o livro inteiro não são opiniões do autor. Tem uma variável de 100% nas empresas feitas para vencer, então as características que vão ser passadas a seguir, elas são características 100% das empresas feitas para vencer. E elas seguem um diagrama, que é o que vai, capítulo por capítulo, explorando uma parte desse diagrama. Então, esse diagrama é dividido em pessoas disciplinadas, pensamento disciplinado e ação disciplinada, o volante e o círculo da destruição. Então, só de voltar aqui um pouquinho, só para explicar melhor isso daqui, essas empresas se tornaram excelentes a partir de uma transição, né? É o que ele falou, assim, empresas que fizeram a transição de boas a excelentes. Elas eram boas e fizeram alguma coisa para passar a excelentes. Essa alguma coisa é representada por esse diagrama, que passa por esses 3 tópicos principais e finaliza com esse do volante e o círculo da destruição. Então, ele passa por pessoas disciplinadas, que ele fala sobre a liderança de nível 5, e primeiro o quem, depois o quê. Depois ele passa pelo pensamento disciplinado, que é enfrentar a verdade nua e crua, conceito do porco-espinho. Ação disciplinada, que é a cultura da disciplina, e os aceleradores tecnológicos. E, por último, o volante e o círculo da destruição. Então, basicamente, o livro tem esses capítulos, né? Ele fala sobre cada um desses pontos aqui do diagrama, né? Que é justamente a transição da empresa de boa para excelente. Tá? Então, a gente vai falar sobre cada um deles agora. Começando justamente pelo primeiro, pessoas disciplinadas, liderança de nível 5. Presta bem atenção porque essa parte é muito interessante, principalmente se você quer desenvolver sua habilidade de liderança, tá? Existe, quando fala liderança de nível 5, isso quer dizer que tem outros níveis, né? O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, a gente vai passar por cada um deles, tá? O nível 1 são os indivíduos altamente capacitados. Eles fazem contribuições produtivas por meio do talento, do conhecimento, das técnicas e dos bons hábitos de trabalho. O líder nível 2 é um membro colaborador da equipe. Ele contribui com suas capacidades individuais para que sejam atingidos os objetivos do grupo e trabalha de forma eficaz com outras pessoas numa atmosfera de equipe. Daí tem o nível 3, né, o líder nível 3, que é o gerente competente. Organiza as pessoas e os recursos na direção da busca efetiva e eficiente de objetivos pré-determinados. O líder de nível 4, que é o líder eficaz, ele catalisa o comprometimento com uma visão clara e forte, bem como com a busca vigorosa dessa visão, estimulando padrões mais elevados de desempenho. E tem o líder de nível 5, que é o executivo de nível 5.
que aí ele fala: constrói excelência duradoura por meio de uma mistura paradoxal de humildade pessoal e força de vontade baseada no profissionalismo. É engraçado isso daqui porque a gente até vai falar, eu vou falar até um pouquinho mais pra frente sobre isso, né? Sobre esse paradoxo de humildade pessoal e força de vontade baseada no profissionalismo, tá? Mas é legal perceber isso daqui e a gente tentar analisar assim a gente mesmo para ter um autoconhecimento para saber em que nível a gente está como líder, né? Mesmo que a gente não seja líder assim de fato, assim no cargo, né? Não seja líder, mas a gente se autoconhecer, né? Você vai entender um pouquinho mais sobre isso mais na frente. É o nível mais alto, né? Mas isso não quer dizer que a gente vai subindo a escada, né, do nível 1 para o nível 2, que a gente vai subindo a cada degrau, vai melhorando e tudo. Isso não, de repente você pode ser o nível 5 já, né? O nível 5, ele encarna todos os níveis abaixo, então, além dessa característica aqui principal, ele tem todas as outras. E ele fala, né, que essa questão do nível 5 não foi bem o esperado, né, quando eles fizeram a pesquisa e as análises. Porque esses líderes, eles têm extrema humildade pessoal com uma firme vontade profissional, que é justamente o que foi dito aqui, né? E ele fala que não foi esperado justamente por essa extrema humildade pessoal, né? Não é um pessoal celebridade que fica inflando o ego ou alguma coisa assim do tipo. Eles são ambiciosos, mas sua ambição é voltada primeira e fundamentalmente para a instituição, não para si mesmos, que é justamente a questão do ego que, para eles focam muito mais no crescimento da empresa do que nele mesmo, como a gente vê vários por aí fazendo, né? E eles preparam os sucessores para o sucesso, lembrando que é uma coisa que não foi o esperado. Então, eles ficaram surpresos com essas características aqui, né? Eles querem ver a empresa ainda mais bem-sucedida quando saírem. Eles se sentem à vontade se a maioria das pessoas não saiba as raízes de todo esse sucesso. Eles estão fazendo o trabalho deles e isso é o que importa. Eles não estão se preocupados com holofotes ou alguma coisa assim do tipo. Eles querem a empresa bem-sucedida e não tá nem aí se as pessoas não sabem as raízes de todo esse sucesso. São modestos, jamais almejaram serem heróis universais e eles têm muito o princípio da janela e o espelho. Isso aqui é super legal, que é o seguinte, eles olham através da janela para atribuir créditos. Presta bem atenção nisso. Eles olham através da janela para atribuir créditos, mas olham para o espelho na hora de atribuir responsabilidades. Então, ele não fica atrás de culpados na hora de assumir responsabilidade de alguma coisa que deu errado e tudo. E, na verdade, ele se olha no espelho e assume a responsabilidade, né? Como líder, ele que está gerindo as pessoas e tudo mais, né? E isso é bem interessante, assim, bem maduro e na verdade, para mim, fez muito sentido tudo isso. Até dando um contexto, eu li esse livro para me desenvolver como líder mesmo. Estava necessitando desenvolver essa habilidade ainda mais. E para mim fez muito sentido tudo isso que foi apresentado aqui no livro, sabe? Aí ele questiona, é possível alguém aprender a ser de nível 5? Aí ele fala que existem duas possibilidades, que são pessoas que não têm a semente do nível 5 e pessoas que têm a semente do nível 5. As pessoas que não têm a semente do nível 5, elas estão ligando mais para fortuna, fama, elogios, poder, né? Então, se a gente tem esse perfil de ligar mais para isso, a gente não tem a semente do nível 5. Agora, as pessoas que têm a semente do nível 5, elas têm que ele fala, né? Uma ironia aqui, que é bem interessante esse contexto aqui, eu até coloquei em vermelho essa parte, que conselhos de administração trabalham com a falsa premissa de que precisam contratar um líder egocêntrico e poderoso para tornar sua organização excelente. Logo, entendemos que é por isso que raramente vemos líderes de nível 5 à frente de nossas instituições. O que é que ele quis dizer aqui? Que é mais comum
encontrar líderes que não são nível 5 à frente das empresas, principalmente porque o conselho de administração trabalha com a falsa premissa de que precisam contratar um líder egocêntrico e poderoso para tornar suas organizações excelentes. Então é por isso que raramente eles conseguem enxergar um líder de nível 5 à frente das instituições, principalmente daquelas todas que estavam em análise, justamente por isso. Porque eles, primeiro que eles não contratam vindo da própria empresa, né? Trazem líderes celebridades e com essa característica, tá? Enquanto que as empresas que passaram por essa transição, elas são justamente o oposto disso. E aí, como encontrar esses líderes de nível 5? E aí ele fala, situações em que os resultados extraordinários existam, mas que nenhum indivíduo deu passo à frente para reivindicar excessivo crédito por eles. Então, supondo que você, sei lá, precise estar querendo identificar um líder de nível 5 na empresa onde você trabalha e tudo mais, ou mesmo você tentar se autoconhecer, isso é um bom ponto de partida. Tentar perceber situações em que os resultados foram incríveis, mas que você não se sentiu à vontade, ou a pessoa não se sentiu à vontade assim, de dar um passo à frente para reivindicar excessivo crédito por esse resultado, né? É um passo que é uma característica que você pode analisar. Tá? Então, essas são as características do líder nível 5, que é uma das características aqui, ó, do diagrama das empresas feitas para vencer, né, que são as empresas excelentes. Elas têm essa característica de ter uma liderança de nível 5, beleza? E aí, é interessante justamente saber aqui qual nível você está e quais são as características do nível 5, né? Mesmo que você não esteja numa empresa que vá se tornar excelente, por exemplo, mas é um perfil muito interessante, diferente do que a gente pode até conhecer muitas vezes. Vamos lá. Agora a gente vai para outra parte aqui, que é de pessoas disciplinadas, que é primeiro quem, depois o quê. E aqui tem algumas coisas super interessantes. Os líderes compreendem 3 verdades simples. 1. Se você começa com quem e não com o quê, pode se adaptar facilmente a um mundo em constante mudança. 2. Se você tem as pessoas certas no barco, o problema de motivar e gerenciar pessoas praticamente deixa de existir. Se você tem as pessoas erradas, não importa se você descobriu a direção certa. Mesmo assim, não terá uma empresa excelente. Uma grande visão sem grandes pessoas é irrelevante. Tá? Por isso que a característica é primeiro quem, depois o quê. Né? Então, é muito mais importante para as empresas excelentes terem as pessoas certas do que inicialmente saber a direção, alguma coisa assim do tipo, porque as pessoas certas vão ajudar nesse processo. Então, eles falam, né, eu coloquei até um trechinho aqui, injetar um fluxo infindável de talento dentro da empresa. Colocar primeiro as pessoas certas no barco e as erradas fora dele, antes de você descobrir para onde ele deve rumar. Essa é uma característica que eu deixei em vermelho porque faz muito legal essa analogia, né, de quem entra no barco e quem sai do barco, né? Ideia fácil de captar, mas difícil de executar. É fácil falar de ter as pessoas certas e não ter as erradas, mas é difícil de executar isso, né? Aí ele fala do gênio com 1000 auxiliares. Gênio sai e as pessoas ficam perdidas. O que acontece quando ele fala assim, porque tem aquelas pessoas que são um gênio, tem trocentas pessoas trabalhando para elas, mas na hora que essa pessoa sai, todos quem estava trabalhando, quem são os auxiliares, né, vamos dizer assim, ficam perdidas. Elas não conseguem por si só ter autonomia e tudo mais. Né? Então, é um ponto a ter cuidado em relação a isso. Ele faz uma comparação, né, de feitas para vencer com as outras empresas. Né? As empresas feitas para vencer, elas têm líderes de nível 5, que escolhe primeiro quem, depois o quê. E as empresas de comparação, elas têm um gênio com 1000 auxiliares, que é o nível 4, e depois primeiro o quê e depois quem. Totalmente diferente, né? Aqui o nível 5, que é um cara humilde, não fica atrás de ser reconhecido, ele quer que a empresa se dê bem.
vai atrás das pessoas para depois saber o que fazer. E o Gênio Mil Auxiliares, que é o nível 4, primeiro o que, depois quem, totalmente trocado. Que, olha, só lembrando, tá? Não é um livro de opiniões, tá? É um livro com base em análise de pesquisas com mais de 500 empresas. Dessas 500 empresas, eles, com base em critérios super rigorosos, selecionaram 11 empresas que são as excelentes. E essas 11 empresas excelentes, eles comparam com um grupo de comparação, né, com as outras que ficaram só apenas boas. Então, com base em análise mesmo, não opinião, tá? Não foi encontrado um padrão que ligasse as remunerações pagas aos executivos à transformação de uma empresa boa em excelente. Algumas pessoas podiam pensar, né, que as empresas excelentes, então, pagavam muito mais para os líderes e tudo mais e tal. E por isso eles eram mais motivados ou alguma coisa assim do tipo, né? Então é isso que ele fala aqui. Não foi encontrado um padrão que ligasse as remunerações pagas aos executivos à transformação de uma empresa boa em excelente. Lógico que a remuneração é importante, mas não com o objetivo de conseguir os comportamentos certos das pessoas erradas. Cara, eu achei essa frase incrível, eu devia até estar em vermelho aqui. Porque você não consegue com a pessoa certa, na verdade, você não consegue que uma pessoa errada se transforme em uma pessoa certa por causa da remuneração. Aí ele fala da manifestação do princípio primeiro quem. Não se trata de como você compensa os seus executivos, e sim, em primeiro lugar, de que executivos você deve compensar. É justamente o contrário aqui, né? As empresas do grupo de comparação, eles normalmente querem pagar mais para a pessoa fazer mais, né? Vamos dizer assim, enquanto que eles pagam mais para quem já faz mais, né? Vamos dizer assim, na empresa de excelente, né? Então, isso é até um ponto importante para a gente pensar, porque se a gente quer ser a pessoa certa, a gente, teoricamente, não deveria ter que se motivar só por causa de grandes salários, né? Isso, na verdade, seria uma recompensa pelo fato da gente ser uma pessoa certa, né? E não a gente tentar ser certo quando a gente é errado e só tentar ser certo quando tem uma remuneração boa. Não sei se deu para entender esse trocadilho aí, mas para mim fez muito sentido. E as empresas excelentes, elas são rigorosas, mas não implacáveis. Aplicar padrões precisos de uma forma coerente em todos os momentos e em todos os níveis, né? Então, elas têm um processo muito bem definido. A única forma de atender as pessoas que estão dando resultados é não sobrecarregá-las com as pessoas que não estão dando resultados. Isso aqui é super importante. Por isso que é importante ter as pessoas certas e não as erradas. Porque você acaba sobrecarregando as pessoas certas por conta dos resultados das pessoas erradas. Como ser rigoroso? Ele fala, né? Porque as empresas excelentes, elas são rigorosas, não implacáveis, né? Regra número 1, na dúvida, não contrate, continue procurando. Aí ele fala da lei de Packard, eu não sei como é que fala, Packard. Se a taxa de crescimento de sua receita supera consistentemente sua taxa de desenvolvimento de pessoas, você simplesmente não vai construir uma empresa que prima pela excelência. O maior gargalo das empresas, a habilidade de conseguir e manter pessoas certas em um número suficiente, né? Então, isso aqui é bem interessante a gente prestar atenção. Por isso que ele fala, na dúvida, não contrate, continue procurando, porque a gente precisa manter as pessoas certas, né, dentro da empresa para poder ela continuar crescendo. Regra número 2, quando você sabe que precisa mudar uma pessoa, haja, né? Ou seja, se sente vontade de controlar rigidamente uma pessoa, é porque você errou na contratação. Isso aqui é mega importante, ainda vai fazer mais sentido ainda mais pra frente quando a gente falar da cultura da disciplina. Então, presta bem atenção, né? Se você precisa mudar uma pessoa, haja. Se sente vontade de controlar rigidamente uma pessoa, é porque você errou na contratação. As melhores pessoas não precisam ser gerenciadas nem controladas. Orientadas, ensinadas, conduzidas, sim, mas não controladas. Cara, eu acho muito legal isso daqui, porque apesar de ser um livro voltado para... Assim,
para a questão da empresa, né, as empresas em si, né, de se passarem de boas para excelente, tem muito insight que a gente aprende como profissional, como líder e tudo mais. Então, quando a gente enxerga que, pô, se a pessoa precisa sentir vontade de me controlar, então a pessoa errou na minha contratação, eu não quero ser controlada, então eu não quero sentir que erraram na minha contratação. Então ele fala, as melhores pessoas não precisam ser gerenciadas nem controladas. Elas precisam ser orientadas, ensinadas e conduzidas, mas não controladas, né? De ficar vendo exatamente o que você está fazendo, perguntando, né? Vendo se foi feito, porque se não vê, você não faz, sabe? Essas coisas. Então é importante a gente ter esse autoconhecimento e ajustar esse ponto, se a gente estiver cometendo, né? Deixar as pessoas erradas é injusto com as certas, né? Elas terão que compensar as inadequações das erradas, incentiva as certas a deixar a empresa e, quando percebe que estão carregando peso extra, se frustram, né? Então, se você é um líder de uma empresa e você tem pessoas certas e erradas lá dentro, sabe que tem algumas erradas e tudo mais, você está sendo injusto com as certas, né? Justamente por esses 3 pontos. Porque as certas têm que compensar as essa palavra sempre me pega. Tem que compensar as inadequações das erradas, acaba sendo incentivado em deixar a empresa, porque você fica desmotivado, né, vendo que você está fazendo certo, as outras estão fazendo errado e elas continuam ali. E quando percebe que estão carregando o peso extra das pessoas erradas, elas se frustram, né, com aquela situação. Regra de número 3. Inclua suas melhores pessoas em suas melhores oportunidades, não em seus maiores problemas. É um conceito super interessante isso aqui, até pode ser considerado, de repente, pelo menos na minha cabeça, como uma quebra assim, de paradigma, talvez. Que é o seguinte, as pessoas certas querem fazer parte da construção de alguma coisa realmente grande. Né? As pessoas que estão ali fazendo tudo certo, são profissionais nível 5, estão buscando melhorar sempre, né, e tudo mais e tal. Elas querem fazer parte de uma construção de alguma coisa realmente grande, né? E o membro de nível 5 de uma equipe executiva não obedece cegamente à autoridade e é um forte líder em sua própria área, tá? Porque a pessoa, ela tem autonomia, né? Ela é confiante e tudo mais, e ela não obedece cegamente à autoridade porque ela tem um nível de conhecimento dela mesma, experiência, que ela se sente à vontade de questionar, né, aquilo tudo. E quando as pessoas têm pessoas de nível 5 no time, elas conseguem, tipo, são várias cabeças ali pensando, né? Então, os líderes de nível 5, eles têm essa capacidade, né? E é um forte líder em sua própria área. Tá? Então, isso aqui é o conceito de primeiro quem e depois o que é só, lembrando, essas pessoas disciplinadas, que é uma das fases, né, vamos dizer assim, de transição de boa para excelente. Agora a gente vai para o pensamento disciplinado, né, que é enfrentar a verdade nua e crua, e o conceito de porco-espinho, que é muito legal. Então, vamos lá. Enfrentar a verdade nua e crua, mas nunca perca a fé. 2 formas diferenciadas de pensamento disciplinado. 1. A dura realidade dos fatos. E 2. Desenvolver uma moldura simples e profundamente esclarecedora de referência para todas as decisões. Isso aqui vai ser falado mais para frente, tá? Então, a gente vai falar mais sobre esse item aqui, a dura realidade dos fatos. Que é o seguinte: quando você levanta pedras e examina todas as coisas estranhas e retorcidas debaixo delas, você pode recolocar a pedra em cima ou dizer: o meu trabalho é levantar pedras e examinar o que está estranho e retorcido, mesmo quando aquilo que você vê lhe causa um medo horrível, né? Que é justamente enfrentar a dura realidade dos fatos. Porque tem gente que vai analisar alguma coisa na empresa e você levanta uma pedra, vê uma imundiça lá de coisa e tudo, aí você bota a pedra de volta em cima e não vou nem mexer nisso porque vai piorar, né? Assim,
Enquanto tem o pessoal que fala, né? Quanto mais mexe, mais fede, né? Mas, na verdade, você precisa encarar a realidade dos fatos, né? E é por isso que ele fala, o meu trabalho é levantar as pedras e examinar o que está estranho e retorcido, mesmo quando aquilo que você vê lhe causa um medo horrível. Mas, ao mesmo tempo que tem esse pensamento da realidade nua e crua, né? Da dura realidade dos fatos, existe um clima em que a verdade é ouvida, né? Como é que se administra de forma a não desmotivar as pessoas? De que forma se cria um clima em que a verdade prevalece? Né? Que é importantíssimo você ter um clima. Um clima é ótimo, né? Ter um clima dentro da empresa em que a verdade prevalece. E aí, como é que você faz isso? Como é que você cria esse clima em que a verdade prevalece? Existem 4 passos, vamos dizer assim. 1. Lidere com perguntas, não com respostas. 2. Envolva-se no diálogo e no debate, não na coação. 3. Faça autópsias, mas não jogue a culpa nos outros. 4. Crie mecanismos de bandeira vermelha. Se você quiser criar um clima de verdade, que a verdade prevalece, você precisa dessas 4 coisas, tá? Sobre liderar com perguntas, não com respostas, você tem que fazer perguntas, né? Por quê, por quê, por quê, por quê, para poder você entender aquela questão. Passam a maior parte do tempo só tentando entender, os líderes, né? Eles só tentando entender aquela situação. Com o que devemos nos preocupar? O que você tem em mente? O que pode contar para nós? Pode me ajudar a entender isso? Tá? Então, lidere com perguntas, não com respostas. É justamente isso. Ao invés de você definir o que tem que ser feito, já falar tudo como é, questiona. Mas por que isso aconteceu? Como é que a gente, com o que a gente deve se preocupar? O que você tem em mente que a gente pode fazer, né? O que você tem para nos contar? Como pode me ajudar a entender isso, né? E aí você aproxima as pessoas. 2. Envolva-se no diálogo e no debate, não na coação. Aqui não tem muito o que explicar, então é você participar do diálogo e do debate ao invés de coagir. 3. Faça autópsias, mas não jogue a culpa nos outros. O que é que ele quer dizer com isso? Se você tem as pessoas certas no barco, quase nunca deve culpar ninguém. Deve apenas buscar o entendimento e o aprendizado. Ou seja, as coisas estão entrelaçadas, né? Se você tiver essas pessoas erradas aqui, você acaba sendo um ciclo vicioso, né? Acaba que as pessoas têm que ir atrás do culpado, né? Mas quando você tem as pessoas certas, você sabe que elas estão buscando o melhor resultado, a melhor performance, né? A melhor coisa ali que elas vão fazer, o melhor resultado. Então, quando isso acontece, você não precisa ir atrás de culpar ninguém. Você precisa só entender o que aconteceu para poder tomar alguma ação e ter um aprendizado sobre aquilo, né? 4. Crie mecanismos de bandeira vermelha. Então, ele fala, né? A chave não está em informações melhores, e sim em transformar a informação em informação que não pode ser ignorada. Tem vantagem quem tem melhores e em maior quantidade de informações. Criar um clima em que a verdade seja ouvida. Esse mecanismo de bandeira vermelha, só para explicar melhor, ele basicamente é você, como ele disse aqui, né, você conseguir criar um clima em que a verdade seja ouvida, né? Então, meio que é uma estratégia de você levantou a bandeira vermelha e, assim, metaforicamente falando, né, na hora que aquela bandeira vermelha está levantada, né, de alguma forma que você possa expressar isso dentro da empresa, aquela ali é uma forma de que as pessoas podem expressar melhor, em maior quantidade, algumas informações que de outra forma não fariam, né? Então, por exemplo, ele deu um exemplo de quando ele dava aulas que em algum momento ele fazia mesmo de levantar a bandeira vermelha com os alunos dentro da sala de aula, e aquele momento era como se fosse uma bolha, vamos dizer assim, em que os alunos poderiam falar o que quisessem, né? Assim, de sugestões de melhoria, de feedback e tudo mais, sem se preocupar com o que estavam dizendo, vamos dizer assim, né? Então, esse mecanismo de bandeira vermelha é uma forma de que você consegue fazer a verdade prevalecer.
pode falar, tipo, a gente está num ambiente seguro, vamos dizer assim. Aí ele fala do paradoxo de Stockdale, que é o seguinte: aceitar corajosamente a realidade nua e crua. Fica atento, que é super interessante essa questão. Manter a fé inabalável que vai vencer no final, né? O paradoxo de Stockdale. Isso é diferente de ser só otimista, né? Eliminar barulho e desordem e se concentrar nas poucas coisas que têm mais impacto. Uma coisa que ele falou no livro, ele chamou de paradoxo Stockdale, justamente por uma história que ele conta, que vou resumir bastante só para não ficar tão longa, mas que tinham umas pessoas presas em algum lugar aí de guerra e tudo mais, e eles ficavam, as pessoas, algumas lá, ficavam falando que a gente com certeza vai sair antes do Natal para não sei o quê, para estar com a família e tudo e tal. E isso era ser otimista, né? Você ser só otimista, não necessariamente você está agindo, né? Você está só sendo otimista. A gente vai sair antes do Natal e tal. E o Stockdale, que é o cara, né? Ele ficava assim na dele porque ele aceitou corajosamente a realidade nua e crua. Ele sabia que ia sair de lá. Ele tinha fé inabalável que ia vencer no final. Mas ele sabia que não ia ser naquele período, porque muitas coisas ainda precisavam acontecer, tá? Então, por isso que fala, né? Aceitar corajosamente a realidade nua e crua. Ele sabia que ia ficar preso ainda há bastante tempo, mas ele tinha a fé inabalável que ia vencer no final, então ele não era otimista. Ele era, além de ser otimista, ele sabia que precisava aceitar a realidade nua e crua para poder eliminar o barulho e desordem e se concentrar nas poucas coisas que têm mais impacto. Tá? Isso é super interessante, na verdade. Eu achei o máximo. E aqui, como eu falei, isso vai ser mais falado em breve. O outro capítulo do livro, ele fala sobre o conceito do porco-espinho. E a partir daqui, esse conceito vai ser muito explorado ao longo dos outros capítulos, tá? Seguinte, o conceito do porco-espinho, a simplicidade dentro dos 3 círculos, que é o seguinte: a raposa, ele fala sobre uma analogia com a raposa e o porco-espinho, né? E ele fala que a raposa sabe muitas coisas, mas o porco-espinho sabe de uma coisa muito importante. E aí ele fala lá no livro, né, que a raposa, ela sempre ficava tentando pegar o porco-espinho de várias maneiras, dia após dia. E o porco-espinho, ele simplesmente agia sempre, assim, ele se defendia, né? Ele se tornava ali uma bolinha e os espinhos ficavam para fora e a raposa não conseguia atacar. E aí ele fala, né, que o porco-espinho, ele sabe de uma coisa muito importante, apesar da raposa saber de muitas coisas, mas o porco-espinho, ele sabe de uma coisa muito importante. Eles simplificam um mundo complexo, transformam em uma ideia organizadora, princípio básico ou um conceito que unifica e orienta tudo. Tudo que não se relaciona de alguma forma com suas ideias não tem relevância. Veem o que é essencial e ignoram o resto. E a consistência obsessiva, né? Basicamente seria essa coisa muito importante, né? Eles simplificam um mundo complexo, transformam uma ideia organizadora, princípio básico ou um conceito que unifica e orienta tudo. Tudo que não se relaciona de alguma forma com suas ideias não tem relevância. Veem o que é essencial e ignoram todo o resto. E a consistência obsessiva. Isso vai fazer mais sentido agora, com os 3 círculos, né? Que é justamente o conceito do porco-espinho. Que é o seguinte: os 3 círculos, eles basearam as estratégias das empresas excelentes numa profunda compreensão destes 3 ciclos, que é o primeiro ciclo, uma atividade na qual você pode ser o melhor do mundo. 2, o que aciona o seu motor econômico. 3, aquilo que desperta paixão. Eu achei super interessante isso daqui, porque a gente não precisa pensar isso só externamente, só essas empresas que fazem isso, né? Mas a gente consegue adaptar isso daqui para a gente como pessoa física, né?
Então, qual é o nosso próprio conceito de porco-espinho? Eu, pelo menos, fiquei me questionando isso, sabe? Qual é a atividade que eu posso ser a melhor do mundo? O que aciona o nosso motor econômico, né? O que faz a gente gerar mais faturamento para a gente, lucro, né? Como pessoa física mesmo, né? O que é aquilo que desperta profunda paixão na gente, né? Então, as próprias empresas que se transformaram de boas a excelentes, elas foram atrás desse conceito do porco-espinho. E o conceito do porco-espinho, ele tem esses 3 pontos justamente porque eles cabem, vamos dizer assim, dentro desses conceitos aqui de uma coisa muito importante que o porco-espinho sabe, né? Consistência obsessiva e tudo mais e tal. Então, uma atividade na qual você pode ser o melhor no mundo. Aí ele fala, é uma sensação que você diz, acho que nasci para fazer isso. E aí, como saber em que atividade você pode ou não pode ser o melhor? Fazer perguntas, né? Em que temos potencial de fazer algo melhor do que qualquer outra empresa? Ou então a gente como pessoa física, né? Em que temos potencial de fazer algo melhor do que qualquer outra pessoa? O que é que nós não podemos fazer melhor do que qualquer outra pessoa? Tirar o ego, né? Que é assumir o que a gente não pode mesmo. Se não podemos ser os melhores, então para que insistir nisso? Pô, a gente precisa ter alguma consciência em algum momento. A gente, se a gente for pensar assim, eu posso ser bom em tudo e tudo, você pode, mas você pode acabar sendo uma raposa, né? De saber de muitas coisas, enquanto o porco-espinho sabe de uma coisa muito importante, né? E aqui fala, né, sobre desativar o ego, tipo, desativar mesmo. O que eu não posso fazer melhor do que qualquer outra empresa ou qualquer outra pessoa? Se eu não posso ser o melhor naquilo, por que então insistir nisso? Porque se eu continuar aqui insistindo, esse meu primeiro ciclo já vai ser uma furada. E eu já não vou ter os resultados de motor econômico ou de paixão e tudo mais, né? Aí ele fala da maldição da competência, que é gostar de matemática versus geneticamente codificadas, que é que é um exemplo aqui, né, uma analogia que ele falou de uma pessoa, um aluno que é muito bom em matemática no colégio, né, tira ali as suas notas, 7, 8 e tal, e aí vai para a faculdade, chega na faculdade, ele, para tirar boas notas, precisa estudar absurdamente, e mesmo assim ainda não tira o máximo, enquanto que tem outras pessoas lá que parece que não faz esforço nenhum, que ele fala, né, que parece que são geneticamente codificadas e se dão bem, né? E aí, pô, será que você realmente precisa insistir nisso, de você trabalhar, fazer um esforço danado para ter um resultado assim pequeno, entendeu? Enquanto você poderia estar em outro canto, que você seria muito mais incrível, inclusive apaixonado e tudo mais, e ter um resultado que os outros é que ficariam assim, pô, aquela pessoa é geneticamente codificada, né? Então é isso que ele fala sobre a maldição da competência. 2. O que aciona o seu motor econômico? É você pensar, né? E ainda sou pago para fazer isso? Será que eu estou sonhando? Que é a continuação, né? Acho que nasci para fazer isso e ainda sou pago para fazer isso? Estou sonhando? É a percepção de quanto o seu percepção quanto ao seu motor econômico, né? Qual é o seu denominador? Isso aqui é interessante, esse olhar aqui que eles falaram, né? Cada empresa dessas excelentes, elas têm um denominador econômico diferente, né? Não necessariamente para elas saberem que move o motor econômico delas é só o lucro da empresa, né? Óbvio que isso é muito importante. Mas existem outros fatores que é o que eles ficam mais atentos, né? Sobre esse resultado. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor, que é, por exemplo, a Kimberly-Clark, o denominador econômico dela é por marca de consumo. A Gillette, por consumidor, né? A Circuit City é por regiões geográficas. A Abo, por empregado, né? Então, eles fazem essa análise diferente para poder saber se o denominador econômico delas está sendo positivo ou negativo.
Aí ele fala, se você pudesse escolher não mais do que um indicador, lucro por X, né, e aumentá-lo sistematicamente ao longo do tempo, que X teria o maior e mais duradouro impacto sobre o seu motor econômico. Né? Então, vou repetir. Se você pudesse escolher não mais do que um indicador, né, lucro por X, e aumentá-lo sistematicamente ao longo do tempo, que X teria o maior e mais duradouro impacto sobre o seu motor econômico. É justamente essa a resposta deles. O lucro por X, esse X dessas empresas é lucro por marca de consumo, lucro por consumidor, lucro por região geográfica, lucro por empregado, tá? E aí, lucro por loja versus lucro por visita do cliente, que é outra empresa que fez isso, né? Ela antes pensava em lucro por loja e depois passou em lucro por visita do cliente. Que o que acontece? O lucro por loja, ele opunha-se ao conceito de conveniência, né? Porque, assim, a forma mais rápida de aumentar o lucro por loja teria sido diminuir o número de lojas e abri-las em pontos mais baratos, mas isso teria destruído o conceito de conveniência que eles querem, né? E aí, o que foi que eles fizeram? Eles passaram a pensar em lucro por visita de cliente. E, ao invés de ter diminuído a quantidade de lojas, eles fizeram justamente o contrário. Eles criaram loja em quase toda esquina, que é justamente o conceito de conveniência deles. E aí eles passaram a pensar em lucro por visita de cliente. Então, eu não sei se vocês sabem, mas tem até uma brincadeira aqui em Fortaleza, no Ceará, de que tem farmácia em tudo quanto é esquina. E realmente tem, sabe? E aí, depois que eu li isso daqui, eu entendi total. Essas farmácias, elas não estão buscando lucro por loja. Elas estão buscando em lucro por visita de cliente, né? Elas estão buscando, dentro do conceito de conveniência, o lucro por visita de cliente e não o lucro por loja. Sabe? Achei genial saber disso daqui, porque eu não sei se é isso que eles estão buscando realmente, mas me parece fazer muito sentido. E para finalizar, aquilo que lhe desperta paixão, que é fico ansioso para levantar e mergulhar em meu trabalho e realmente acredito naquilo que estou fazendo. Entenda a sua paixão. Só devemos fazer o que nos inspira paixão. Não necessariamente pelo produto, mas pelo que fazem, naquilo que a empresa representa. Por que ele disse isso? Porque não necessariamente a pessoa, por exemplo, que trabalha na Gillette, cadê a Gillette aqui? Perdi aqui. Trabalha na Gillette, tá apaixonada pelos produtos da Gillette, eu não me lembro do produto lá, mas enfim, a lâmina lá, não necessariamente, ai, que lindo, eu sou apaixonado pela lâmina de barbear e tal. Não necessariamente isso, mas pelo que fazem, entendeu? Então você tem que ser apaixonado pelo que faz, né? Pode até ser pelo produto também, mas não necessariamente, né? E naquilo que a empresa representa, né? Entendeu? O que está por trás daquilo tudo. E, por fim, a vitória da compreensão sobre a bravata, que ele fala, né? Por fim dessa parte aqui, né? Do conceito do porco-espinho, que são esses três círculos, né? Que é a atividade na qual você será o melhor do mundo, aciona seu motor econômico e lhe desperta profunda paixão. Na fase anterior ao conceito, tateava-se em meio à neblina, uma longa caminhada sem enxergar direito. Então, muita gente acha que que essas empresas já nasceram com isso definido, e não é. Antes de descobrir o conceito, elas estavam no meio da neblina, uma longa caminhada sem enxergar direito, só estavam ali fazendo com as outras e tudo mais. Isso tem muito parecido com a gente mesmo, como pessoa física, né? A gente acha que é menos do que outras pessoas, porque, sei lá, você vê que outras pessoas meio que encontraram o conceito de porco-espinho delas e a gente não, mas a gente está nesse meio, né? Crescimento não é um conceito de porco-espinho, né? Só para ficar claro. Na verdade, ele é um subproduto após o conceito de porco-espinho. Chegar ao conceito do porco-espinho é um processo e não um acontecimento. Assim, de repente aconteceu, eu defini o porco-espinho e pronto. Não é. É um processo, tá? É ao longo do tempo,
de análise, de autoconhecimento, né, e tudo mais. E existe o conselho, né, que é formado pelas pessoas certas com debates orientados pelos 3 círculos. Né? Acontece esse conselho que fazem perguntas orientadas pelos 3 círculos, um diálogo e debate orientado pelos 3 círculos. Eles falam sobre como chegar ao conselho do porco-espinho e fazem autópsias e análises orientadas pelos 3 círculos. Então, existe um conselho que debate essas questões aqui também, tá? De pessoas certas que são orientadas pelos 3 círculos. Beleza? Indo mais na frente, a gente chega na cultura da disciplina, tá? Que é o seguinte, é muito interessante aqui. A função da burocracia, ele fala sobre isso daqui, é muito interessante, até falei no Instagram sobre isso, que é compensar a incompetência e a falta de disciplina quando tem as pessoas erradas. Tipo assim, ele fala que a burocracia ela existe para isso, para compensar a incompetência e a falta de disciplina quando tem as pessoas erradas. E evite a burocracia e a hierarquia e crie uma cultura de disciplina. Ao invés de você ficar focando em ter burocracias e hierarquias dentro da sua empresa e tal, foque em ter uma cultura da disciplina. Aí ele fala, a criação de uma cultura cheia de pessoas que ajam disciplinadamente dentro dos 3 círculos, com uma consistência a toda prova no tocante ao conceito do porco-espinho. Ele fala como fazer isso. 1. Criar uma cultura em torno da ideia de liberdade e responsabilidade dentro de um modelo. Né? Isso aqui, você criar liberdade e responsabilidade é super importante para você criar essa cultura da disciplina. 2. Preencher essa cultura com pessoas autodisciplinadas que estejam dispostas a chegar a extremos para cumprir suas responsabilidades. Então, são pessoas disciplinadas. Não confunda cultura da disciplina com instruções tirânicas, porque não é. E 4, aderir sem fazer concessões ao conceito do porco-espinho, exercitando um foco quase religioso na interseção dos 3 círculos, que foi o que a gente falou aqui, né? Esses 3 aqui, da atividade, do motor econômico e da paixão. Igualmente importante, criar uma lista de itens de coisas que não devem ser feitas e desligar sistematicamente tudo o que foi relevante, né? Então, isso é uma criação de cultura cheia de pessoas que ajam disciplinadamente dentro dos 3 ciclos, com uma consistência toda prova no tocante ao conceito do porco-espinho. Você precisa desses 4 pontos aqui. Liberdade e responsabilidade dentro de um molde. Lembra que a gente falou aqui que para criar isso, você precisa dar a ideia de liberdade e responsabilidade, né, dentro de um modelo, que é o que ele fala aqui. Contratar pessoas autodisciplinadas que não tenham necessidade de ser dirigidas e depois gerenciar o sistema, não as pessoas. Então, foi o que a gente falou lá no início. Você precisa ser autodisciplinado, né? Ao invés de você precisar de alguém toda hora mandando que você tem que fazer, não sei o que, você precisa ser autodisciplinado para entrar nesse contexto incrível, né? Aqui. E aí, os líderes passam a gerenciar o sistema, não as pessoas. Né? É totalmente diferente. Aí ele fala sobre lavar o queijo cottage, que é o seguinte. O Steve Scott, vencedor 6 vezes do Ironman, lavava literalmente o queijo para tirar o excesso de gordura, né? Para eliminar a gordura. E aí ele fala, né? Disciplina de fazer tudo o que for necessário para se tornar melhor em determinadas e seletas esferas de atuação e buscar a melhoria contínua a partir daí. Ou seja, eliminar a gordura e focar no que realmente você quer ter resultado, né? Que é lavar o queijo cottage. É uma cultura, não uma tirania. Líderes de nível 5 vezes líderes de nível 4. Né? Disciplina, os de nível 5 trabalham pela disciplina e os de nível 4 com a força. Adesão obsessiva ao conceito do porco-espinho. Não vamos fazer nada que não esteja dentro do nosso conceito do porco-espinho. Lembra que eu falei lá no início que é mais sobre o que não fazer do que o que fazer, né? Depois que define o conceito de porco-espinho, até a gente mesmo sempre lembra disso, tá? Porque não sei quem exatamente está vendo assim, esse meu resumo, mas eu acredito que são mais pessoas físicas. E como eu li isso para
para desenvolver uma habilidade de liderança, isso para mim faz muito sentido, tá? Mesmo que o livro esteja falando de um perfil de empresas excelentes, mas as empresas, elas são compostas por pessoas certas, né? Então, aqui meio que está um raio-x de como essas pessoas se comportam, como elas criaram essas empresas. E isso faz total sentido para a gente, né, como profissional. Então, ele fala, né, sobre a disciplina para dizer não obrigado, as grandes oportunidades, né? Você dizer mais não do que sim, você está focado ali no seu conceito do porco-espinho, das coisas que você quer realmente fazer, né, e tudo mais. O simples fato de determinada oportunidade só aparecer uma vez na vida é irrelevante se ela não se encaixar dentro dos 3 círculos. Isso aqui é muito legal. A partir do momento que a gente sabe exatamente o que a atividade, o motor econômico, a paixão e tudo, por mais que apareça uma oportunidade que parece assim, que é a única oportunidade da vida, ela se torna irrelevante, né? Comece a elaborar uma lista de coisas para deixar de fazer. Então, é a forma como você cria uma cultura da disciplina, né? E lembrando, a cultura da disciplina, ela só é possível quando você tem muito bem definido o teu conceito de porco-espinho, porque senão você tá, tipo assim, qualquer caminho serve, né? Então, vamos lá. Aceleradores tecnológicos, a gente já está se aproximando do fim. Aceleradores tecnológicos, ele fala se arrastar, depois caminhar e depois correr, né? Ou seja, esse é meio que o caminho para a gente meio que seguir, assim, a gente começa arrastando, depois caminhando e depois corre. A tecnologia e o conceito do porco-espinho. Não é adotar tecnologia só por ser tecnologia avançada ou por medo de ficar para trás. O conceito do porco-espinho que orienta o uso da tecnologia e não o contrário. Então, o que ele fala é que tem empresas que aderem a certas tecnologias só para não ficar para trás, né? Mas, na verdade, o que deveria acontecer é você aderir à tecnologia por conta que o seu conceito do porco-espinho orientou isso, né? A tecnologia como acelerador e não como gerador de velocidade. Olha que interessante. Ele vai acelerar e não necessariamente gerar velocidade, né? Ele fala, a tecnologia se encaixa perfeitamente dentro do seu conceito do porco-espinho? Se sim, você precisa ser pioneiro na aplicação dessa tecnologia, né? É como ele fala aqui, o conceito do porco-espinho que orienta. Se a tecnologia se encaixa perfeitamente dentro do seu conceito do porco-espinho, então, poxa, você precisa ser pioneiro nisso, tá? Se não, você precisa lembrar de se arrastar, depois caminhar e depois correr. Armadilha tecnológica. 80% das empresas feitas para vencer não mencionaram a tecnologia como uma das principais fatores da transição. Não que fossem ultrapassadas, as empresas que são excelentes são ultrapassadas, não são, mas não foi um fator de transição, a tecnologia, para a maioria delas, para 80% delas, né? Persistência da empresa e nossa capacidade de projetar sua filosofia por toda a organização, o que foi possível em função de não termos muitos níveis hierárquicos e nem burocracia. Isso aqui é o fator principal de transição, né? Por isso que eu deixei o trecho aqui. Foi a persistência da empresa e nossa capacidade de projetar sua filosofia por toda a organização, o que foi possível em função de não termos níveis hierárquicos e nem burocracia, que foi possível passar de boa a excelente. A tecnologia e o medo de ficar para trás. Aí ele fala, para deixar bem claro, nenhuma tecnologia transforma uma empresa boa em excelente. Nenhuma tecnologia transforma um líder em nível 5. Nenhuma tecnologia transforma pessoas erradas em certas. Nenhuma tecnologia pode infundir a disciplina necessária para enfrentar a realidade nua e crua sem incutir uma fé inabalável. Nenhuma tecnologia pode suplantar a necessidade de profundo entendimento dos 3 círculos e a tradução desse entendimento em um conceito do porco-espinho. Nenhuma tecnologia pode criar uma cultura da disciplina. Então é por isso que ele fala sobre a tecnologia, para deixar isso bem claro, né? A não ser que a tecnologia se encaixe perfeitamente dentro do seu conceito do porco-espinho, né? Aí você precisa ser pioneiro, tá?
Essa parte é um ponto importante sobre tecnologia, justamente pelo mundo que a gente está vivendo hoje, né? De achar que a gente precisa estar sempre presente e tudo mais, mas muitas vezes nem faz sentido, né? Para algumas situações. E por último, o volante e o círculo da destruição, que é o seguinte: o próprio peso imenso do volante, de um volante, né? Imagina aí, sei lá, uma coisa muito grande que você precisa, sei lá, um navio. E aí, o próprio peso imenso do volante trabalha para você. Qual foi o grande esforço que fez essa coisa andar assim tão velozmente? Todos. Ou seja, o que é que ele quer dizer? Na primeira vez quando você está girando um volante de uma coisa muito pesada, ele vai assim virando minimamente um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada vez, né? Até que vai de pouquinho, 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 e todos esses esforços, eles vão se acumulando, até que a coisa começa a andar mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Ele pergunta: qual foi o grande esforço que fez essa coisa andar assim tão velozmente? Todos. Todos, desde aquela primeira giradinha que quase não aconteceu, entendeu? Então, é só pra gente ficar, assim, ligado nisso, porque é o que ele falou lá no início, não é um acontecimento, né? É um processo, né? Então, cada coisinha que é feita dia após dia na nossa vida, no nosso empenho, nas coisas que a gente tá ali buscando, ela vai ser importante de alguma forma, e elas vão se acumulando, tá? E aí ele fala sobre construção e ruptura. Boa para excelente acontece no processo cumulativo, assim como o volante, que foi o que eu falei, né? A mídia faz parecer que a ruptura ocorreu do dia para a noite. E é super engraçado isso aqui, né? Porque aí eu até coloquei aqui, não só em empresas, mas outros profissionais também. Você vê aí sei lá, alguém que de repente aparece na mídia, de repente, entre aspas, né? Sei lá, o Whindersson Nunes, por exemplo, né? Assim, pegando um caso bem específico. Você pensa que aquela pessoa de repente apareceu e ficou rico e fez sucesso, mas não foi, né? A mídia faz parecer que a ruptura ocorreu do dia para a noite, mas aquilo foi um processo cumulativo, assim como o volante. Ele se mudou para São Paulo, ele passou fome, né? Ele teve que começar lá no Piauí e tudo mais. Tiveram várias coisas até ter a ruptura. De fora parece que De fora parece uma ruptura revolucionária. De dentro é mais parecido como um processo de desenvolvimento orgânico. Os executivos sequer tinham consciência de que uma transformação estava em curso, a não ser depois que já estavam completamente mergulhados nela. Né? Nenhum milagre aconteceu. E aí a gente precisa ficar atento, né? Porque a mídia faz parecer uma coisa que não é. Não se trata apenas de um luxo circunstancial. Tiveram paciência e disciplina para seguir o modelo do volante, construção, ruptura, mesmo diante das mesmas pressões que as outras. Né? Então, enquanto as outras ficavam diante de uma dificuldade, girava o volante, ele ia só um pouquinho, aí eles achavam que o resultado era pouco, aí tentavam fazer outra coisa nada a ver, as outras continuavam ali puxando o volante de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, até ele começar a ficar mais leve e começar a rodar mais rápido e as coisas começarem a acontecer. O efeito volante. Existe um tremendo poder no fato de melhorar continuamente e apresentar bons resultados sistematicamente. Concentre-se em realizações tangíveis e mostre como essas etapas se... Eu não coloquei aqui o resto, mas eu acredito que concentre-se em realizações tangíveis e mostre como essas etapas se relacionam, se correlacionam e tudo mais. O ciclo. Próximos passos coerentes com o conceito do porco-espinho, que vão para a acumulação de resultados visíveis, as pessoas se alinham, energizadas pelos resultados, o volante acumula impulso. Próximos passos coerentes com o conceito do porco-espinho e assim vai. É um ciclo, né? Esses 4 pontos vai acontecendo. Você faz os próximos passos coerentes com o porco-espinho, acumula resultados visíveis, as pessoas se alinham pelos resultados, o volante acumula impulso e assim por diante. Enquanto que o circuito da destruição buscam a grande ação isolada, que é aquilo que eu falei. As empresas vão atrás de as outras, né, as que não se transformaram em excelente
ou trazendo para pessoas físicas, né, os profissionais, ficam em busca de uma grande ação isolada, giram o volante de tudo quanto é jeito, não conseguem acumular impulsos, então faz um pouquinho ali, não dá, gira para outro lado, não sei o quê, vão toda hora tentando uma coisa diferente. Tem um ciclo também, que é o do circuito da destruição, que é resultados decepcionantes, aí uma reação sem nenhum entendimento, vai para uma nova direção, programa, líder, fato, modismo, aquisição, nenhuma construção, nenhum ímpeto acumulado. Aí resultados decepcionantes e assim por diante. Né? Se a gente pensar, pode parecer muito com a nossa vida profissional, né, pessoal e tal. Aquisições mal orientadas. Suas grandes aquisições ocorreram depois do desenvolvimento de seu conceito do porco-espinho, essa das empresas excelente, enquanto as outras elas começaram a fazer aquisições ainda sem desenvolver o conceito do porco-espinho e depois tiveram que vender ou fazer alguma negociação que depois foi prejudicada. Líderes que interromperam o movimento do volante. Então, líderes que mal entram, tiram a empresa de uma direção na qual o volante que já estava girando e atiraram numa direção completamente nova. Não sei se vocês já viram isso, mas eu já vi isso demais acontecer. Chega um líder que quer ser o faldão e tudo mais, desculpa a palavra, e tudo mais. Aí mal entram, tiram a empresa de uma direção, né, para onde estava girando, né, porque toda empresa tem um histórico, né, tem coisas que acontecem e tudo mais, e já quer mudar de posição, não sei o quê, achando que é o dono da razão e tal, e acaba interrompendo o movimento do volante. O volante como uma ideia cruzada. Palavra que sempre vem à mente, consistência e coerência. Cada peça do sistema reforça as outras partes dele, formando um todo integrado que é muito mais poderoso. A gente pode pensar isso em equipe, né? Conceito de equipe, que é maravilhoso, né? Cada parte, cada pessoa forma um todo integrado que é muito mais poderoso. Só através da consistência ao longo do tempo, ao longo de múltiplas gerações, é que se obtém resultados máximos. Em suma, se você aplicar de forma diligente e com sucesso cada um dos conceitos do modelo e continuar a girar o volante numa direção sem parar, acumulando impulsos, vai acabar chegando à ruptura. Ruptura é uma coisa positiva, que é o acontecimento, que é aquela coisa que a mídia fala que só aconteceu isso de repente, né? Não vê todo o processo. Então ele fala, vou repetir, porque isso é importante para a gente também. Principalmente, né? Porque a empresa é constituída de pessoas. Se você aplicar de forma diligente e com sucesso cada um dos conceitos do modelo e continuar a girar o volante numa direção sem parar, acumulando impulsos, vai acabar chegando à ruptura. Pode não acontecer hoje, nem amanhã ou na próxima semana. Pode não acontecer nem mesmo ano que vem, mas sem dúvida vai acontecer, certo? Bom, e para finalizar esse resumão, ele fala de empresas feitas para vencer para empresas feitas a durar, que é outro livro, na verdade. Tem esse livro também, Feitas para Durar. Eu ainda não li, mas é meio que um faz sentido com o outro. As empresas excelentes e duradouras preservam seus valores centrais e objetivos fundamentais, enquanto suas estratégias de negócios e práticas operacionais se adaptam infinitamente ao mundo em transformação. A excelência não depende do tamanho. Tá? Só para deixar claro, ele tem um capítulo que fala sobre isso, mas existe um livro dele de Feitas para Durar, que pode até que futuramente eu leia e passe aqui para vocês. Beleza? Então, só para finalizar, esse resumão aqui não é opinião minha ou alguma coisa assim do tipo, ou insights que eu tirei do livro. Ele é realmente trechos do livro, capítulos do livro, tudo retirado do livro, tá? De acordo com o que tem lá e não o que é meu ou alguma ideia transformada ou alguma coisa assim do tipo, tá? Espero que você tenha gostado desse resumo e fica aqui comigo. Clica no link da descrição aqui abaixo que tem para você se cadastrar e ser avisado dos próximos resumos para você sempre ser informado em primeira mão, beleza? Obrigada, tchau, tchau.